Recebam com muitos aplausos nosso próximo palestrante, Fábio Menezes. Muito boa tarde, eu sou Fábio Menezes, um empreendedor, um entusiasta do empreendedorismo. E eu descobri, há algum tempo atrás, uma força que eu batizei de o eixo invisível da transformação de um negócio. E para falar desse tema, eu quero falar de 3 coisas com vocês. Eu quero falar sobre o GPS, o Wolverine e a janela de Johari. Mas antes, deixa eu fazer aqui uma enquete, coisa rápida, tá? Quem aqui alguma vez já mudou de opinião, alguma vez na vida? Levanta a mão aí, por favor. Deixa eu ver aqui, 2, 3, não, brincadeira, não vou contar não. Praticamente todo mundo, né? Mas uma outra pergunta é, quem aqui já mudou de perspectiva? Olha só, bem menos, né? E eu acho curioso, porque refletindo sobre isso, mudar de opinião tem a ver com mudar a resposta de uma pergunta. Mas mudar de perspectiva tem a ver com mudar qual é a pergunta. E isso tem total conexão com o que eu quero trazer para vocês. E para falar disso, primeiro vamos entender a função do GPS, não é? O GPS é uma ferramenta maravilhosa, uma tecnologia que te permite colocar qual é o destino onde você quer chegar e ele vai traçar uma rota até esse destino. Mas se por algum motivo, algum imprevisto, algum bloqueio, ou mesmo trânsito que não estiver bom, você precisar mudar, você muda a rota, você não muda o destino. Mas quando a gente faz uma analogia com o que é uma empresa, o destino seria a meta. E muitas vezes, quando encontramos dificuldades, a gente acaba abrindo mão da meta. É como se você fosse sair para almoçar num determinado shopping e aí descobre que o caminho não tá bom, e aí você desiste de almoçar. Não vai almoçar porque o caminho tá ruim? Não, vamos almoçar. Então a meta é a mesma coisa. Só que eu percebo que, às vezes, lidar com o desconhecido tem a ver com o medo do fracasso. Tem a ver com o medo de se machucar. E é aí que entra essa figura que é o Wolverine. Muita gente acha que o poder mutante do Wolverine são as garras de adamantio. Mas não. O principal poder do Wolverine é o poder da autocura. Ele consegue se curar sozinho. E é por isso que quando rola uma treta, ele é o primeiro a sair igual um maluco na porrada. Ele sai dando porrada, e ele leva porrada, e ele volta pra porrada, e aí quando ele perde, ele aprende com aquilo e ele volta. E ele volta mais forte, e aí ele vence todas as suas batalhas. Imagina que louco seria se a gente tivesse o poder de se curar. A gente ia perder o medo de apanhar. Porque a gente até sabe que vai doer. E não se enganem, viu? Para os nerds como eu, a gente sabe que o Wolverine sente a dor. Ele só cura depois. Imagina que louco você não precisar ter o medo de se machucar porque você sabe que vai se curar. Como isso é ficção, não é realidade, o mais próximo que a gente pode chegar disso é o que esse cara aqui, o Taleb, ele falou no livro Antifrágil, que existem pessoas que são frágeis, pessoas que são resistentes e pessoas que são antifrágeis. O movimento antifrágil tem a ver com você nem se derrubar e nem se deixar machucar. Tem a ver com você flexibilizar. É como jogar um tijolo numa cama elástica. A cama elástica ela vai se moldar ao peso do tijolo. Mas depois que o tijolo sair, ela vai voltar retinha de novo, intacta e pronta para o próximo tijolo. Isso é muito importante porque quando você não tem o medo de errar, você vai com mais firmeza. E você começa a se ver como uma pessoa antifrágil. E a forma como você se vê tem a ver com o quadro da janela de Johari. Para quem não conhece, rapidinho, né? Olha só, o janela de Johari junta o que eu conheço sobre mim e os outros não conhecem. O que os outros conhecem sobre mim e eu não conheço. Então aquilo que eu conheço e você também conhece sobre mim, comum, é público. Tem coisas que eu conheço sobre mim, mas eu prefiro não espalhar. Então isso é o eu secreto. Tem coisas que você sabe sobre mim, mas eu não sei sobre mim, que a gente chama de zona cega. E por fim, tem coisas que acontecem que nem eu nem você compreendemos. Essa aqui a gente deixa para os psicólogos, não é? A grande questão da janela Johari é entender que existe um conflito de visões, não é? Às vezes existe uma forma como eu me vejo e uma outra forma que é como eu me mostro. E é por isso que o outro tem uma visão diferente. A questão é, a
forma como eu me vejo molda a forma como eu me mostro. E quando você se vê como uma pessoa antifrágil, você passa a se mostrar como uma forma antifrágil. Então o eixo invisível, ele está na sua mudança de perspectiva, está na sua forma de mudar a sua visão e não os fatos. Para dar exemplo disso, eu vou contar duas histórias, a história da Débora e a história do Caio. A Débora é o seguinte, ela veio há alguns anos para mim na consultoria e disse: Fábio, eu sou uma pintora de parede, sabe? Mas eu tenho uma dificuldade porque todo mundo fala para mim que isso é negócio de homem, que uma mulher não serve para ser pintora e ninguém me dá espaço. Eu falei: tá, Débora, eu entendo que você se sinta assim e entendo que o mundo te trata assim, mas deixa eu te mostrar uma outra perspectiva. Se eu fosse contratar uma pessoa para pintar dentro da minha casa, que vai estar lá com a minha mulher, os meus filhos, eu me sentiria mais seguro com uma mulher do que com um homem. Aliás, eu acho que se uma mulher morasse sozinha, ela ia preferir uma mulher dentro de casa do que um homem. Então, primeiro, isso não faz sentido. Às vezes é uma questão de você ajustar o público-alvo. Porque quem quer vender tudo para todo mundo, acaba não se tornando referência para ninguém. E outra coisa, por natureza, as mulheres elas são mais detalhistas, mais caprichosas. Então seria, na verdade, mais plausível uma mulher ser pintora do que um homem. Ela parou, pensou e falou: você tem razão, eu não vou desistir. E aí, passaram-se alguns anos, eu fui visitar um amigo que estava mudando de sede. Na hora que eu chego na porta da sede nova, tava lá um carro plotado assim, ó, Débora Pintora, e uma foto dela. Falei: caramba, não é possível, é a mesma Débora. Na hora que eu passei pelo portão, tava ela lá. Falei: Débora, você aqui? Ela: pois é, eu sou o responsável da obra aqui, e eu tô, inclusive, deixei os meus meninos trabalhando aqui, tô correndo lá no apartamento de uma outra cliente lá. E essa aqui, ó, é uma foto que tá no Instagram dela. Desse dia, ela é responsável por essa obra aqui. Será que o mundo deixou de ser cruel? Ou será que houve uma mudança de perspectiva da parte dela? Isso teve uma mudança de atitude. E a mudança de atitude me lembra o Caio. O Caio foi um participante de um Empretec que teve nesse ano. O Caio, ele é lá de Mairiporã. E ele é um artista, é um artesão. Ele faz móveis de madeira de alto padrão. Mas ele tinha uma dificuldade, que é a dificuldade de grande parte dos artistas, vamos dizer assim, não é? Que é vender o seu trabalho. Porque ele tinha medo de oferecer. E aí eu falei para ele: olha, faz o seguinte, se você tentar vender uma outra coisa que não seja um produto seu. Ele escolheu, sabe o quê? Paçoquinha. Rapaz, esse cara vendeu paçoquinha, mas vendeu paçoquinha da com pau. A pessoa saía para almoçar, ele ia para rodoviária vender paçoquinha. Teve lá uma blitz, lá um trânsito, uma coisa assim, ele foi lá vender pro pessoal que estava parando lá o carro. Ele vendeu mais de 170 paçoquinhas em 3 dias. E aí ele aprendeu uma coisa, que tem uma frase que é assim, né? O não eu já tenho. E a questão era lidar com o não. Só que o não você já tem depois que você tentar. Porque senão nem o não você não tem. Se você nem tentar, nem o não você tem. E aí ele venceu e falou: pô, cara, eu vendi as paçoquinhas. Aí eu falei assim: que legal. Tá vendo aquele cara ali, ó? Era outro participante, o dono de um dos maiores restaurantes lá de Mairiporã, lá da Serra da Canastra, coisa maravilhosa. Falei: eu fui almoçar lá no restaurante do cara ontem. Sabe o que ele falou pra mim? Que ele estava precisando reformar o seu mobiliário. Primeiro porque tem uma parte que não era igual a outra. E segundo porque em restaurante você puxa muito, né? Arrasta muitas cadeiras, então vira e mexe precisa de manutenção. E aí, por que você não vai lá trocar uma ideia com ele? Ele falou: não, mas imagina, o cara é o bambambam aqui da cidade, você não tá entendendo o nível dele. Eu falei: oxe, mas e o seu nível aqui? Você também não é o bambambam da cidade? Ah, eu sou, mas como é que eu vou chegar lá nele? Eu falei assim: olha, que tal empresa, ao invés de você mostrar interesse em vender, você se interessar pela história dele? Você já viu as fotos do restaurante dele? Vi. Você viu o mobiliário dele? Vi, é maravilhoso. Você não gosta disso? Gosto. Pô, vai lá. Vai lá pedir uma ideia para ele do seu negócio. Vai lá pedir ajuda para você primeiro, como empreendedor. Vai lá admirar a história dele. Mas não estou falando para você mentir. Estou falando de você algo que seja verdadeiro, mas que você vai expor. Falou: cara, você é um bom vendedor, né? Eu falei: não fui eu que vendi 170 paçoca em 3 dias, não. E ele foi lá, conversou com o cara. 2 semanas depois, ele me mandou essa foto aqui, ó. Ele é o da cerveja na mão. Mais uma vez, né? Será que mudaram os demônios que o afligiam de oferecer o seu serviço e, na verdade, aquele não, de repente, representar a qualidade dele? Ou será que ele mudou a perspectiva do que é ofertar um produto ou um serviço?
Esse é o eixo invisível, porque tem coisas que a gente não consegue mudar, mas a gente pode mudar a nossa perspectiva, e isso muda todo o resto. Até porque perspectiva e ponto de vista pode ser uma coisa muito particular. Essa imagem aqui, por exemplo, representa muito bem isso. Quem será que está certo? Quem será que está errado? Às vezes não existe certo e errado, são apenas pontos de vista diferentes. Quando a gente conecta a mudança da perspectiva com outro ponto que é bem importante que eu aprendi no Empretec, que é o locus de controle interno. O que é locus de controle interno? Tem pessoas que terceirizam a culpa das coisas. Tem pessoas que assumem para si. E ser um empresário, vocês sabem muito bem disso, é assumir a responsabilidade, mesmo quando a culpa não é sua. Mesmo de coisas que acontecem inerentes, mas você tem que abraçar. E ser um empresário é assumir o locus de controle interno. Quando você assume o protagonismo, você também está responsável por resolver. Porque a vítima ela só sofre, ela não faz nada com a ação. Mas quando você assume a responsabilidade de resolver, mesmo coisas que não sejam culpa sua, você está pronto para resolver qualquer parada. E num mundo cheio de mudanças e transformações como o de hoje, mudar a perspectiva é mais do que ser bom, é necessário. Como diria tio Darwin, quem sobrevive não é o mais forte, não é o mais inteligente, mas sim aquele que se adapta melhor. Aliás, deixa eu perguntar aqui, quem aqui se acha capaz de mudar uma perspectiva? Me parece que houve alguma mudança aqui nessa sala. E eu desejo a todos vocês que sejam capazes de mudar de perspectiva para chegar no seu ponto final. Muito obrigado.